Vitor Roque foi alvo de críticas pesadas após mais uma chance clara desperdiçada. Mas no meio da pressão e da polêmica, Thiago Leifert fez o inesperado. Elogiou a resiliência do jovem e ainda sobrou até pro Xavi. Sim, o ex-jogador e ex-treinador do Barcelona, chamado de bosta ao vivo. Quer entender essa treta toda? Vem com a gente que essa análise está imperdível. Deixe seu like, se inscreva no canal para chegarmos aos 100 mil inscritos. Vitor Roque. Então ele vai lá e ele perde aquele gol que, assim, no futebol profissional é raro da gente ver. Ele já perdeu um gol parecido. Acho que foi no Sub alguma coisa, né? Outro dia. Vocês devem lembrar, no Sul-Americano, acho que subiu alguma coisa. Beleza. Quando ele foi contratado por uma baita grana, o Abel, na última coletiva, sem ser essa outra, falou: não fui eu que pedi. Vocês viram ele falando isso? Ó, não fui eu que pedi. Essa contratação foi da presidente. Ele não está jogando o Vitor Roque para os Leões. O que ele está dizendo é: calma, torcedor. Eu que vivo me esquivando das perguntas sobre reforços e dando minhas alfinetadas, não fui eu que pedi um jogador de 415 bilhões de euros, entendeu? Não fui eu que pedi um jogador, eu não peço um jogador caro desse jeito para a presidente. Foi ela que decidiu, não sou eu que peço jogadores caríssimos. Eles vêm para mim e eu ajudo a reabilitar, ajudo a botar para jogar e tal. Eu tinha falado para vocês, quando contratou, o Canidinho estava aqui também, que eu me preocupava com o psicológico do Vitor Roque. Que eu queria saber como ele estava na cabeça dele. Como ele estava se sentindo. Porque me parecia que ele não estava bem eu não queria falar depressão, porque depressão é uma palavra de doença de manual, de você tomar remédio. Mas ele me parecia deprimido jogando bola, no sentido bola. Deprimido, triste, né? Sem brilho, sem fogo. Tem uma entrevista do Rafinha para a Isa Palhares, vocês devem ter visto. Essa entrevista saiu no mundo inteiro. O Rafinha fala que em um determinado treino, o Vitor Roque estava errando tudo e ele começa a chorar, copiosamente. O Hansi Flick para o treino, vai conversar com ele ainda não fala direito espanhol. O Rafinha cola do lado para traduzir. O Hansi Flick pergunta: você quer ir embora? E ele responde que quer, né? Chorando. E aí ele sai, vai para o Betis, não dá certo, onde o Antony está brilhando muito, e vem aqui para o Brasil. Então me preocupava como ele estava, porque assim, foram muitos traumas e muita coisa não deu certo na vida desse cara, que saiu daqui como uma grande estrela e voltou apagado, né? Caro, mas apagado. Um parêntese sobre isso é o Xavi, meu. Cada vez mais eu gostava muito do Xavi como jogador, mas acho que como treinador ele é um bosta, na boa. Rafinha reclama dele, ele vetou a contratação do Neymar pré-LCA, tá? Pré-lesão. Tudo bem. Mas aí ele pega no pé do Rafinha a ponto de botar o Rafinha no banco várias vezes. O Rafinha reclamou dele na entrevista também. E hoje o Rafinha tem 21 participações em gol, empatou com o CR7, ou seja, o Xavi estava errado. E o Xavi foi quem destruiu o psicológico do Vitor Roque. Isso não é treinador. Ele não tem nível para jogar com a gente. Não, o treinador é o Abel, foi mal. Que é o cara que fala assim: é ele? Vem cá que eu vou reabilitar. É o Riai, tá mal? Vem cá que eu vou reabilitar. É o Estevão? Vou colocar na hora certa. É o Endrick? Calma, vou segurar e vou botar na hora certa. O treinador é o Abel. Eu não acho que o Xavi, eu acho que o Xavi ele foi um grande jogador, e ele talvez ache que todo mundo tem que ter a técnica e a visão de jogo dele, não será assim. E é o terceiro cara que a gente vê que ele atrapalha lá. Tem outros jogadores que reclamam dele. Então me parece que o Xavi é um problema como treinador, na forma de tratar o elenco, né? E aí o Vitor Roque ontem perde aquele gol. Então você imagina como ele ficou. Porque você ter uma recaída e você perder seu brilho de novo é muito fácil. A gente sabe disso, né? A gente assiste o Yuri bastante aqui. E parece que o Xavi é uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa que não sabe lidar com os outros, me parece. Pelas notícias que chegam, principalmente dos atletas brasileiros, né? E você quer saber? Sim, eu conversei com o Neymar logo depois daquela transferência e me parece que o Xavi não é uma pessoa legal não, cara. Tá? Não, tô bem perto de cravar isso aí para vocês. Mas voltando ao Vitor Roque, então ele erra aquilo lá e na sequência, quem estava assistindo o jogo viu, ele erra absolutamente tudo. Tudo. Quando ele perde aquele gol, é um desastre. Ele erra passe fácil, ele atrapalha, ele rouba a bola, ele dá a cabeçada na hora que não tinha que dar e tira do cara que está atrás. Assim, ele começa a errar
tudo. Se o jogo termina assim, sem ele fazer o gol que ele fez, ia ser muito difícil para o Vitor Roque e para o Abel. Porque iam ser 72 horas até o Clássico, 72 horas que ele ia ser ironizado por vocês. Também, com meme, chamando de Bagre, Vitor Bagre, Tigre ou Bagre. 72 horas apanhando, isso chega no jogador, um jogador que já não está bem, não vem, né, tá buscando ainda se reafirmar, acabou de fazer o primeiro gol outro dia. Só que, cara, ele consegue fazer o gol. Ele insiste, ele luta e ele vai na última bola, ele arranca contra tudo, contra o psicológico dele, contra a perna dele que estava errando, estava dura, estava fazendo tudo, e ele consegue fazer o gol. Esse gol aí, cara, foi o gol mais importante da vida do Vitor Roque. Tanto que ele não comemora, é um gol de alívio. Ele faz o gol e ele sabe do que ele se livrou nas próximas 72 horas. Imagina ele chegar no Clássico sem ter feito esse gol aí. Então, cara, esse gol do Vitor Roque ontem foi um gol de um moleque que, assim, merece os parabéns, porque poucos jogadores iam ter conseguido sair do buraco que ele saiu na noite de ontem, depois de ter perdido aquele gol. Mesmo ganhando o jogo, mesmo com o Palmeiras 100%, olha tudo que ele passou, olha aquele momento ali, ele sabe, cara, ele tá no campo, ele sabe o que estão falando dele, ele sabe o que os narradores estão falando como ele sabe. E eu fiquei muito impressionado dele ter conseguido fazer aquele gol lá. E torço para que ele se reabilite, porque a gente precisa dos grandes jogadores. Ele é um cara que, obviamente, sabe jogar futebol, mas que teve os últimos meses difíceis, meu. E tem gente que reage diferente, como eu falei para vocês. Tem gente que é mais resiliente, que, beleza, bate no peito e segue em frente. Tem gente que precisa de terapia. Tem gente que corta o dedo e desmaia com sangue. Tem gente que corta o dedo, cospe, passa um álcool gel e segue o baile. As pessoas são diferentes. Então foi o gol mais importante da vida do Vitor Roque ontem, tá?